você que está em casa, você que está conosco, Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Então você que está aqui, como diria a minha avó, pensando na morte da bezerra, para um pouquinho, olha aqui para mim e presta atenção que Deus tem uma mensagem para você. Você que está em casa, assistindo a essa transmissão pela TV e está mexendo no celular, para agora de mexer no celular e presta atenção na mensagem que Deus tem para você. Deus tem um propósito para você. Você crê nisso? Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus me chamou para pastorear, mas para cada um da igreja, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Por isso, Deus precisa que você preste muita atenção na mensagem que Ele tem para você hoje. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11. Se você que está em casa puder abrir a Bíblia, abra também e acompanhe a leitura que está em Neemias, no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Então, cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. À noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também a palavra que o rei havia me falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Oremos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de podermos ler da Tua Palavra e pelo privilégio de recebermos a Tua mensagem, Pai. Me coloco diante de Ti, pedindo que o Senhor me use e que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que é da Tua vontade e apenas da Tua vontade. Fala conosco nessa noite, que nossa atenção possa estar voltada para o Senhor e que a Sua Palavra fique guardada no nosso coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente se atentar ao que de fato está acontecendo nessa passagem que nós lemos, eu gostaria que a gente pudesse recapitular um pouco quem era Neemias e por que ele estava em Jerusalém. Neemias era copeiro do rei. Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes. E o povo de Jerusalém estava em exílio. Poucos haviam ficado na cidade. Neemias recebe então
a visita de seu irmão e recebe com ele a notícia de que Jerusalém estava sob miséria e sob vergonha. Ele recebe a informação, ao perguntar para o seu irmão como estava o povo, de que o povo não tinha feito nada ainda com a cidade, de que a cidade ainda estava em ruínas, de que os portões ainda estavam queimados e de que a cidade estava passando por muita vergonha. Mais de 100 anos haviam se passado, desde que o povo babilônico havia invadido Jerusalém, pegado a grande maioria do povo de Jerusalém e levado o povo em cativeiro. A geração que viu a cidade de Jerusalém ser tomada já havia morrido. Mas aqueles que estavam na cidade não encontravam forças para revitalizar, para reestruturar a cidade. E Neemias, ao ouvir isso, se entristece. Neemias chora, Neemias ora a Deus, e Neemias vai até o rei Artaxerxes e pede não só autorização para ir a Jerusalém, mas pede também auxílio. Auxílio financeiro e também auxílio jurídico, porque se o rei não liberasse ele para ir até Neemias recebe de Deus um propósito. Neemias recebe de Deus um chamado para ir até Jerusalém e ajudar o povo a reestruturar a cidade. Mas, para cumprir o seu propósito, Neemias seguiu alguns passos. E aí, entrando nesse cenário do texto que nós lemos, nós vamos ver algumas lições, alguns passos que Neemias tomou e que nós precisamos também tomar para seguir e para concluir os propósitos que Deus coloca na nossa vida. E o primeiro de tudo é oração e jejum. Quando Neemias descobre que o povo de Jerusalém estava sob miséria e sob vergonha, ele se coloca diante de Deus, ele ora e ele jejua. É a primeira atitude que ele tem. A Bíblia é muito clara e diz que ele, quando ouve a notícia, se entristece, chora, ora e jejua. E a primeira coisa que nós temos que fazer, não só para ouvir de Deus qual é o propósito que Deus tem para nós, mas também para praticar o propósito que Deus coloca no nosso coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos colocar na presença de Deus, orar e jejuar. Porque quando Neemias faz isso, ele reconhece a autoridade de Deus. E ele reconhece que sem Deus ele não pode cumprir o propósito que Deus colocou no coração dele. Deus é quem dá sabedoria a ele para agir e como agir. E aí nós entramos no segundo passo que Neemias toma nesse texto que nós lemos. Quando Neemias ouve então que o povo de Jerusalém estava sofrendo, e depois de ter orado, depois de ter jejuado, ele se aproxima do rei e com sabedoria fala para o rei: olha, eu estou triste porque o meu povo está sob vergonha, está sob miséria. Eu estou triste. E aí, sabendo a hora certa de falar com o rei, tendo a sabedoria de usar as palavras certas, tendo a sabedoria de fazer aquilo que Deus tinha ordenado, o rei não só dá autorização para que ele vá, mas também pede que ele tenha auxílio financeiro para fazer a reconstrução de Jerusalém. Quando nós nos colocamos diante de Deus, em oração e em jejum, e Deus fala conosco, e Ele apresenta passos que devemos seguir, às vezes pode parecer loucura, mas se a gente fizer,
as coisas prosperam. Podia ser loucura, um copeiro chegar para o rei e falar assim, olha, eu estou triste porque meu povo lá longe está sob miséria. Principalmente nessa época, talvez o rei não ia se importar muito com essa situação, porque Neemias era apenas um copeiro. Mas Neemias, ele era um homem de Deus. Ele sempre orava, sempre jejuava, e o rei via isso nele. O rei via algo diferente em Neemias. E Neemias soube ter a sabedoria, que é o segundo passo, que nós temos que ter quando nós seguimos os propósitos de Deus. E a terceira coisa que Neemias tem, quando ele resolve seguir os passos para alcançar o propósito, para fazer o propósito que Deus colocou no coração dele, é ter fé e ter esperança. No texto que nós lemos, nós vemos Neemias andando pela cidade de Jerusalém e vendo a cidade em ruínas. Ele sequer conseguia passar por alguns lugares. Ele vê que a muralha está destruída. Ele vê que os portões estão queimados. E ele começa a ver o trabalho que ele e o povo teriam para colocar aquilo em pé novamente. Muitas vezes, quando nós olhamos com nossos olhos carnais para algumas situações, nós falamos, é impossível. Eu não vou conseguir. Muitas vezes, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, na primeira dificuldade a gente desiste. Neemias olhou para as muralhas, olhou para as portas queimadas e manteve a esperança, manteve a fé. Manteve a fé de que Deus tinha colocado um propósito no coração dele e de que ele conseguiria, com o povo, reerguer e reestruturar a cidade de Jerusalém. Ele manteve a sua fé naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele só conseguiu ter fé porque ele fez o primeiro passo, que era se colocar diante de Deus, orar e jejuar. E a quinta coisa que Neemias precisou ter é, mais uma vez, saber a hora certa de falar. Saber a hora certa de agir. Nós vemos que Neemias, ele diz claramente, mais do que uma vez, que ele não havia ainda falado para o povo o porquê que ele estava naquele lugar. Neemias havia se colocado diante de Deus, orado, jejuado, havia tido sabedoria para falar com o rei. Ele havia mantido a fé e a esperança daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele sabia que as pessoas que estavam em Jerusalém não estavam fazendo isso. Em sua oração ele pede perdão pelo povo, porque ele sabe que o povo não estava fazendo aquilo que deveria ser feito. Neemias sabia aonde ele estava e o que ele estava fazendo. E Neemias sabia que o povo não tinha forças para olhar para as muralhas daquele jeito e reerguer as muralhas. Neemias, ele, ao conviver com o povo, naqueles dias que ele esteve em Jerusalém, sabia que o povo não iria querer reerguer as muralhas se ele não estivesse bem fundamentado naquilo que ele estava falando. Então ele espera, ele observa, ele olha a situação. É igual mineiro. Não é assim que a gente fala? O mineiro chega quietinho, ele observa, ele chegou 3 dias, ficou lá, não falou com ninguém. Aí ele sai, observa, vê a muralha, vê que não fala com ninguém. Não falei com ninguém, só estava vendo, observando.
E aí é que está o quinto passo de Neemias. Paciência. Tudo tem tempo determinado para acontecer. Paciência. Neemias não chega ansioso até o povo e diz, olha, eu vim aqui para reconstruir a muralha. Vamos, que já faz mais de 100 anos, a geração que viu isso daqui ir para baixo nem está viva mais e a gente tem que fazer alguma coisa. Como se diz, Neemias ele não chega com o pé na porta. Neemias ele chega com calma, com paciência. Ele observa a situação, ele tenta entender por que o povo estava daquele jeito, porque o povo ainda não tinha feito nada. Ele começa a observar a situação e esperar a hora certa de agir. E aí tem o sexto passo de Neemias, que é fazer essa análise. Neemias chega, como eu disse, e analisa. E essa análise é importante, porque depois de fazer essa análise, ele planeja. Se a gente se reunir com um propósito que Deus colocou no nosso coração e falar, vamos lá fazer, não vai dar certo. Deus coloca o propósito no seu coração, Deus coloca o propósito no coração de uma comunidade e você tem que parar, refletir, planejar. O que eu vou fazer? Pedir para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Como eu vou fazer? Se Neemias não tivesse analisado e planejado como seria feita a reconstrução da muralha, aquele povo que estava em Jerusalém há anos, na miséria e na vergonha, eles não iriam comprar aquilo que Neemias estava falando. Mas a Bíblia diz que Neemias, depois que viu tudo, analisou, ele reuniu o povo e falou, olha, e a Bíblia diz que ele falou como a mão de Deus havia sido boa com ele. Ele dá testemunho. Ele dá esperança. Ele entrega para aquele povo mais do que palavras vazias. Ele entrega para o povo um plano para reconstruir a cidade. Um plano não só para reerguer a muralha, mas para restabelecer o espírito que aquela cidade havia tido há muitos anos atrás. E aí o sétimo e último passo que nós vemos Neemias seguindo para cumprir o propósito de Deus é saber trabalhar em grupo. Neemias não conseguiria fazer tudo aquilo sozinho. E ele sabia disso. Quando Deus coloca no coração dele o propósito de ir até Jerusalém, restabelecer a cidade, reerguer a muralha, ele sabia que ele precisava de pessoas. E ele vai juntando essas pessoas. E ele vai conversando com essas pessoas. E aí essas pessoas também conseguem entender que elas precisam umas das outras. Muito provavelmente quando Neemias junta essas pessoas e diz, olha, Deus me mandou aqui para que a gente possa reerguer a muralha de Jerusalém. Muito provavelmente essas pessoas olharam umas para as outras e perceberam, poxa, a gente está aqui há tanto tempo e nós nunca fizemos nada, mas agora, se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir. Porque Deus está conosco. Porque Deus enviou um homem que estava lá longe para vir aqui e falar, olha, nós temos que reestruturar a cidade. Agora trazendo para os dias atuais, e já caminhando para o final da mensagem, nós estamos em um tempo de advento, mas é um tempo de advento especial, diferente. É um tempo de advento que combina com esse momento que Neemias estava passando. Não só para a igreja
do Rude Ramos. Mas, olhando para a nossa igreja local, nós precisamos reestruturar a nossa igreja. Nós precisamos reerguer os muros. Nós precisamos olhar para os propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, no coração dessa igreja, e manter a fé, manter a esperança, e trabalhar juntos. Trabalhar juntos para reerguer. Antes da pandemia, eu subi aqui no culto à noite e eu vi um monte de gente. E hoje nós temos uma presença reduzida no presencial. Por isso fica o meu convite para você. Deus quer você aqui na igreja, fazendo a obra dele. Deus quer você aqui vivendo em comunidade, trabalhando uns com os outros. Nós temos uma mensagem de esperança para o mundo. E aí vem a semelhança de Neemias e de Jerusalém com toda a igreja de Cristo. Nós não somos só a igreja do Rude Ramos, nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós precisamos levar a mensagem de esperança para o mundo. O mundo hoje tem valores totalmente invertidos. E Deus tem um propósito para cada um. Se você está aqui hoje, e se você está vendo essa mensagem, Deus tem um chamado para você. E todos nós que estamos na igreja temos o mesmo chamado, que é levar a mensagem de esperança. Mas para fazer isso, nós precisamos reerguer a nossa igreja, de forma geral, não só a igreja do Rude Ramos. Hoje, a igreja de Cristo não tem a fama que tinha 10, 20, 30 anos atrás. Nós precisamos restabelecer a mensagem de Deus. E esse é o propósito que Deus tem para cada um. Se você vem aqui, junta alimentos, monta uma cesta, entrega para uma pessoa, você está entregando esperança para essa pessoa, dando uma mensagem para essa pessoa de que Deus ama ela, de que Jesus ama ela, de que tem uma comunidade olhando para ela. Se você vem aqui, junta um grupo de jovens, faz um discipulado, faz um culto, você está preparando essas pessoas para ir para o mundo, para levar as boas novas. Se você vem aqui nessa igreja, dá uma aula de escola dominical, assistir uma aula de escola dominical, você está cumprindo o propósito que Deus tem para você. Todas as ações da igreja são feitas para ser participantes da missão de Deus. E Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Então não se esqueça disso, não se esqueça de que Deus te chamou aqui, de que Deus colocou um propósito no seu coração, te deu um dom, te deu um propósito para que você venha aqui e trabalhe e faça a boa obra de Deus. Amém? Convido vocês a se colocarem em pé, para que a gente possa fazer uma última oração antes do momento de ceia. Mas nessa oração eu quero que você olhe para Deus e peça para Deus falar com você sobre o seu propósito. Se você tem algo adormecido, peça para Deus reanimar isso. Se você já tem um plano claro, se Deus já te deu um propósito claro, que você peça a Deus sabedoria. Não importa qual é a fase que você está, saiba que Deus tem um propósito. Se você já tem o propósito, peça para Deus sabedoria. Se você ainda não entendeu o seu propósito, peça para Deus te mostrar. Tenha um momento seu com Deus agora. Esteja orando para Deus sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo pela mensagem que o Senhor deixa para nós, de esperança,
agradecendo, Deus, porque nós temos o privilégio de sermos chamados por Ti. E nós temos o privilégio de receber essa mensagem, de poder ser participantes da Sua igreja, da Sua missão. Pai, que o Senhor esteja avivando aquele propósito adormecido. Que o Senhor esteja trazendo clareza àquele propósito que está vívido no coração de cada um. Que o Senhor esteja nos dando coragem e sabedoria para colocar em prática os planos que o Senhor tem para cada um de nós, os planos que o Senhor tem para essa igreja do Rude Ramos e os planos que o Senhor tem para a Tua igreja, Corpo de Cristo. Abençoa a cada um de nós, abençoa a Tua igreja e que o Senhor esteja nos guiando para que nós possamos, assim como Neemias, cumprir os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.